struct. Em Rust, structs, abreviação de estruturas, são tipos de dados compostos que permitem agrupar e nomear diversos valores relacionados. Imagine como se fossem caixas organizadoras, com compartimentos para cada tipo de informação que você precisa armazenar. A sintaxe de uma structure seria struct, o nome da structure, o campo, o tipo de dado, o campo 2, o tipo de dado e assim sucessivamente. Veja um exemplo de uma estrutura. Struct aluno, que é o nome da estrutura, o nome dos campos e os tipos de dados na frente do nome dos campos com 2 pontos. Veja que aqui nós temos uma criação de uma estrutura aluno 1 do tipo estrutura com os campos e vamos adicionar dados a estes campos. Depois, com o método println, vamos imprimir o nome da estrutura aluno 1. Agora vamos digitar alguns códigos e depois farei os comentários. Veja que aqui nós estamos declarando a estrutura aluno com os campos nome, curso, idade, sala e os tipos de dados na frente. Na sequência eu declarei uma estrutura aluno 1 que recebe a estrutura declarada de aluno e adiciona os campos nome, curso, idade, sala com os valores João, ensino médio 14 e A1. Na sequência, eu mando imprimir estes dados, nome da estrutura e o nome do campo. Eu declaro uma nova estrutura, aluno 2, adiciono os dados e na sequência mando imprimir os dados nome, curso, idade, sala. Observe que os dados foram impressos corretamente. Aluno 1, com o nome de João, ensino médio, idade 14 e sala. E o aluno 2, com o nome de Maria, ensino fundamental, idade 11, sala B1. Veja como os dados ficam impressos na sequência. Agora vamos estudar um pouco estrutura com vetor. Nós podemos adicionar vetores numa estrutura, hashmap, tuplas, arrays, várias combinações. Estruturas permitem agrupar dados relacionados a um único bloco, facilitando a organização e a compreensão do código. Ao utilizar vetores, que é o nosso caso, dentro de structures, você pode armazenar coleções de dados homogêneos de forma organizada e associada a outras informações da struct. Isso torna o código mais intuitivo e fácil de ler, especialmente para projetos complexos que lidam com diversos tipos de dados. Fazendo isso, nós podemos adicionar dados com o método push, podemos buscar dados com o método filter e remover dados com o método remove. Veja um exemplo. Nós declaramos uma estrutura pessoa, declaramos um vetor com uma estrutura pessoa vazio. Adicionamos a estrutura pessoa com os campos usando o push. Podemos fazer a alteração especificando o campo que queremos alterar e podemos remover especificando
o elemento que queremos remover. Agora vou digitar os códigos e na sequência fazer o comentário. Observe que eu estou declarando um vetor com uma estrutura pessoa e vou adicionar no método push nomes aos campos da estrutura pessoa e na sequência eu vou imprimir o segundo elemento com índice 1 dessa estrutura. Observe que eu vou alterar um nome dentro da estrutura. Na sequência, vamos imprimir a pessoa alterada usando os métodos dos vetores. Na sequência, iremos remover o primeiro elemento da estrutura. Vamos utilizar o método len para calcular a quantidade de elementos dessa estrutura. Vamos adicionar uma pessoa com o método push. Vamos imprimir novamente a quantidade com o método len. Vamos imprimir a pessoa adicionada. Vamos encontrar uma pessoa usando o método filter. Depois iremos imprimir a pessoa localizada. Veja agora como ficou o resultado da sequência de códigos digitados. Ações concluídas. Aprendemos a declarar estrutura, imprimir estrutura na tela, adicionamos vetores a uma estrutura, realizamos as operações de vetores, de adicionar, remover, alterar e pesquisar elementos dentro da estrutura. No próximo episódio, vamos conhecer a expressão if.